Olá, pessoal. Tiveram um bom feriado de Ações de Graças? Muito obrigado. Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos abrir em Atos capítulo 9, a partir do versículo 1. Vamos ler Atos capítulo 9, a partir do versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita e, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco há alguns dias com os discípulos. Lemos até o versículo 19.
Só durante a vida que vivemos, por mais que Deus e Jesus não seja visível aos nossos olhos, se pelos olhos da fé podemos vê-lo e também ler o coração de Deus, a nossa igreja com certeza seria muito diferente. Sim, nós cremos em Deus, mas quem não consegue enxergar o trabalho de Deus em sua vida, quando se deparam com uma dificuldade, sempre estão preocupados, angustiados. Uma vez eu disse isso. Lá em Kiribati tem uma história assim. Kiribati é uma pequena ilha, né? E a maré, assim, ela começou a subir. Dizem que daqui a poucos anos, né, Kiribati será imerso na água. Então lá em Kiribati você vê o sol se pondo e nascendo no sol, no mar. E numa certa noite, né, a criança, assim, chorando, procurou a mãe. Mãe, o sol caiu na água. Então aquela criança, né, ela ficou muito preocupada vendo o sol ali caindo na água, né? Só que a mãe não se preocupa com aquilo. Filho, não se preocupe com isso. Olha, ali debaixo do mar tem muitos anões vivendo que trabalham a noite inteira com uma marreta construindo um sol. E sabe o que eles fazem pela manhã? Todos eles unem suas forças e empurram o sol. E aí você vê aquele sol nascendo. Então amanhã de manhã os anões irão, né, pôr o sol ali. É lógico que isso é uma história, né, assim, cultural ali de Kiribati. Mas tem muitas coisas assim na vida espiritual também. Se eu, por acaso, não enxergasse o Deus que trabalhou na minha vida, é óbvio ficar triste, né, angustiado, né, decepcionado pelos problemas que encontramos. Os cristãos, quando estão passando por essas muitas dificuldades, não enxergam com seus olhos Deus ou Jesus. Porém, mesmo nessas dificuldades, né, no coração do cristão, Deus está vivo e Ele está agindo. E isso é algo muito incrível. Quando eu estava em Padom, a igreja era pequena, passamos muitas dificuldades. E tinha uma outra igreja chamada Nam. Era uma igreja grande, né? E um certo dia o pastor daquela igreja me ligou. Ah, você é o pastor da igreja de Padom? Sim. Ah, os seus seminaristas estão aqui visitando a casa dos nossos irmãos, evangelizando para eles, faz sentido? Pastor, como é que você pode fazer isso? E eu disse para ele: Pastor, eu escutei que você tinha nos chamado de hereges. E ele falou: Ah, você escutou? Eu falei: Sim, eu tenho meus ouvidos. E eu falei: Pastor, como é que um herege está ligado com essas coisas? Nós, conforme as palavras de Jesus, visitamos as pessoas casa por casa. Se nós encontramos aquela pessoa que crê em Jesus, nós temos a comunhão entre os irmãos. Se não, pregamos o evangelho. E ele falava: Ah, mas não dá para conversar com você. Naquela época, a igreja Nam parecia uma igreja enorme, nós muito pequenos.
Sabe, as pessoas, os pastores vinham para o estudo bíblico e depois de fazermos um estudo bíblico, eu disse que deveríamos separar, né, aqueles que creem em Jesus e não. E um dos pastores me disse, Pastor Park, você não deve falar isso. Na igreja presbiteriana, dentre os anciãos, tem pessoas de muito alto cargo. Então, se eu começar a questionar ele, contrariar eles, porque estou aprendendo a palavra com você, eles vão ser contra nós e a gente vai fracassar. Eu não tinha o que falar para eles. Mas passando o tempo, uma coisa que eu aprendi que realmente não dá para negar é que o trabalho que eu faço não é algo que sou eu quem faço. Eu nunca imaginei que uma pessoa como eu poderia pregar esse evangelho. Para mim, ser pastor hoje em si já é algo surpreendente. Eu fiz uma videochamada, né, com um produtor de TV da Hungria. E durante aquela conversa eu preguei o evangelho para ele. O Coral Graças agora estão filmando, né, um filme sobre a cantata de Natal. E eles disseram que iam permitir fazer a transmissão na emissora deles. E eles ficaram muito gratos. Então, era uma diretora, né, mulher, e ela recebeu a salvação e ficou muito feliz. Também falei sobre a TBN, né, que fica lá na Rússia, em São Petersburgo. Por praticamente 9 anos estou ali transmitindo pregações. E ela falou, nossa, eu conheço muito bem, eu conheço a diretora de lá. E ela abriu muito o coração dela. Fiquei muito grato perante Deus. Agora lá na Hungria, praticamente temos uma emissora. Disseram que já prepararam as aulas de João para transmitirem. Eu acho que já estão terminando a dublagem, né, para o idioma local. Então, diariamente eu escuto coisas que aconteceram que eu jamais imaginaria que poderia acontecer. Deus está vivo e trabalhando dentro de nós. Muitos fatos acontecem dentro da minha vida. Sim, também por um outro lado, Satanás continuamente causa coisas assim desesperançosas e me faz escutar sobre isso. Mas passando o tempo, realmente eu vejo que Deus fez muitas coisas. As coisas que aconteceram quando nós estávamos, né, com documentação deste prédio, também quando eu fui a julgamento. Sim, sem nada preparado nós tivemos que colidir. Mas Deus nos mostrou como Ele iria resolver por nós, né? Aquelas pessoas que foram contra nós, Deus mostrou quem eram exatamente. E se não fosse Deus, como eu estaria hoje? Por muitas vezes eu penso nisso. Hoje nós lemos Atos capítulo 9. Mas antes, né, no final do capítulo 8, nós vemos a morte de Estevão. Estevão foi martirizado. E Paulo, agora Saulo, né, está indo atrás dos cristãos, colocando eles na prisão. Estava continuamente acontecendo essas coisas assim cruéis. Sabe que é uma coisa muito incrível? Saulo, né, estava se caminhando para Damasco em busca dos cristãos para prender e matar, porque já não tinham mais em Jerusalém. E quando ele estava se aproximando de Damasco, uma forte luz apareceu na frente dele, ele não conseguia enxergar nada, né? Ele desmaiou. Depois, o que aconteceu?
Saul escutou uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo escutou aquilo. Ele não enxergava nada. E Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E aí Saulo escuta algo que deixa ele completamente assustado. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele ficou muito chocado com aquilo. Então, aquilo que os cristãos dizem que Jesus ressuscitou é verdade. Nossa, eu não busquei saber e só comecei a perseguir os cristãos. Por que eu fiz isso? Ele não sabia como agir. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele escutou aquilo, Saulo poderia ter pensado: Nossa, eu persegui quem? Eu não persegui ninguém. Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Por que está falando isso? E Jesus Cristo disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele ficou muito chocado. Nossa, Jesus está vivo. Eu poderia ter pensado melhor, perguntado, me informado mais. Mas eu não busquei saber, eu simplesmente comecei a perseguir, confiei no meu pensamento. Ele ficou se condenando com aquilo. Só muitas pessoas hoje perseguem dessa forma. Não só perseguem, não são contra apenas. Mas Deus, pessoal, fez esse grande trabalho de fazer Saulo receber a salvação. Quando eu recebi a salvação em 1962, eu nunca imaginei a salvação que eu iria receber. Nunca imaginei que após receber a salvação seria um pregador do Evangelho. Mas Deus, Ele encaixou todas as coisas. Eu tinha ali o missionário Dick, e ele pregava o Evangelho em Tegu. Eu não sei o que aconteceu, mas tem uma montanha chamada Mosan, lá em Kumi, e fizeram um retiro ali. E tinha um ancião ali da igreja de Sansan. E ele tinha muita murmuração em relação às pregações do pastor. Aquele ancião era famoso por expulsar os pastores da nossa igreja. E ele sempre ficava na primeira fileira. E quando ele ficava assim, o pastor que está pregando olha para ele, sabe, e começa a derreter o fígado. Ele ficou famoso como o ancião que expulsa pastores. E ele tinha muita murmuração em relação às pregações dos pastores. Ele buscava algo para poder escutar. Só que aí o missionário Dick, ele foi fazer aquele retiro ali. E esse ancião, que é o ancião Moon, ele escutou sobre aquele retiro. E ele levou 15 jovens, e naquela montanha para participar daquele retiro. Só que ele disse que havia recebido a salvação para o missionário Dick, e o missionário Dick, ele batizou aqueles 15 jovens, E a igreja ficou do avesso, Eu também nem sei por que eu fui. E não passou muito tempo, A igreja voltou às atividades normais e eu recebi a remissão dos pecados. Toda madrugada eu estava lá orando dedicadamente, pedindo perdão pelos pecados. E num certo dia também, como de costume, eu orei para Deus pedindo perdão pelos pecados. Mas quando eu disse amém e abri meus olhos, entrou aquela fé de que meus pecados já foram remidos. Desde então, minha vida começou a mudar. Comecei a ler a Bíblia. E por mais que ninguém me ensinasse a Bíblia naquela época,
Comecei a ler sobre a oferta pelos pecados que aparece no livro de Levítico. Eu não entendia por que era feita a imposição de mãos sobre a cabeça do animal. Sim, era feita a imposição de mãos quando era imposto um pastor, um ancião. Mas um cabrito, ele não vai se tornar um pastor no ancião. Por que fazer imposição de mãos nele? Eu não conseguia entender por que era feita a imposição de mãos na cabeça da oferta. Li a Bíblia, li a Bíblia. Por várias vezes li aquele trecho, por 3 anos buscando a resposta disso. Só que depois de 3 anos, eu me deparei com um versículo. Eu vi o livro de Levítico, capítulo 16, versículo 21. Arão porás as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto. Então, quando se pega uma ovelha, um cabrito para fazer uma oferta pelos pecados, não simplesmente mata aquele animal. O sacerdote primeiro faz aquela imposição de mãos sobre a cabeça do animal. E aí eu percebi que na Bíblia sempre tem um par, uma coisa que complementa a outra. E eu não conseguia entender de início o que estava escrito em Levítico capítulo 4. Por que é necessário fazer imposição de mãos na cabeça do animal? Sim, a imposição de mãos é feita para eleger um pastor, um ancião. Mas por que tem que fazer imposição de mãos na cabeça daquele animal? Eu não conseguia entender isso. Nunca consegui entender. Não sabia o porquê. Eu tinha essa dúvida. Por que colocar as mãos sobre a cabeça do animal? Só que depois de 3 anos dessa dúvida, por várias vezes eu já havia lido o livro de Levítico, mas eu não sabia. Só que um dia, lendo o livro de Levítico, capítulo 16, versículo 21, e a resposta estava ali muito clara. A imposição de mãos é um processo de transferir o pecado para o animal. E aí eu me lembrei de Mateus capítulo 3, onde Jesus foi batizado por João Batista. João Batista dava batismo de arrependimento. Mas já que Jesus nunca havia cometido algum pecado, não tinha por que se arrepender. Mas por que ele foi batizado então? Jesus Cristo disse: deixai por enquanto. Assim convém para que se cumpra toda a justiça. Mas como Jesus Cristo ser batizado está ligado com a justiça de Deus? Só Jesus era o Cordeiro de Deus. Sim, João Batista ele dava batismo de arrependimento para as pessoas. Mas aquilo que foi feito com Jesus não foi um batismo de arrependimento. Jesus Cristo falou: deixa assim porque nos convém para que se cumpra toda a justiça. Toda a justiça é a justiça de Deus que Ele entregou para todos nós. Jesus, para nos dar toda a justiça, Ele teria que primeiro nos fazer justos. Ele primeiro teria que nos fazer justos para que, sim, pudéssemos aceitar a justiça de Deus. Então, para Ele poder nos justificar, Ele teve que tomar para si os nossos pecados. E para isso, Ele teve que fazer a imposição de mãos por João Batista. Então, aquele imposição de mãos não foi um batismo. É a imposição de mãos que aparece em capítulo 16 de Levítico, versículo 21, sobre a transferência dos pecados. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Depois disso, com a morte daquele animal, o pecado era lavado. E o bode emissário era lançado, levado para o deserto para nos fazer perceber que o nosso pecado foi afastado, está longe de nós.
Deus não somente nos lavou, nos remiu dos pecados, mas moveu a nossa vida para longe desse pecado. Então, depois que vocês recebem a salvação, irão perceber, né, que tem alegria, gratidão no coração em relação à salvação, mas também que estão longe do pecado. Se você era mentiroso, você começa a estar afastado da mentira. Se você roubava, você se afasta do roubo. Nós sentimos que aqueles pecados começam a se afastar de nós. Por isso utilizavam 2 bodes, um para a oferta, que representa a morte, e o outro, que é o bode emissário, ele era enviado para o deserto, longe. Isso representa que Jesus Cristo não somente lavou nossos pecados, mas nos afastou, nos deixou longe do pecado. Então Deus está nos mostrando como Ele fez para os nossos pecados serem lavados. E o importante é sabermos que durante a nossa vida, temos ali as tentações, as provações, temos perseguições, a angústia. Pessoal, eu, durante a minha juventude, passei por muitas dificuldades. Quando estive em Akokton, em Champali, quando eu vivia em Kimcheon, quando eu comecei a viver em Daegu, passei por muitas dificuldades. Só que uma coisa que eu agradeço é que, por mais que eu tivesse passado dificuldades, estivesse com fome, eu nunca senti o Senhor Jesus longe de mim. Sempre Ele esteve comigo. Tiveram momentos de fraqueza, de fome, mas eu não podia negar que a mão de Deus sempre estava presente me ajudando. Uma vez recebi uma carta em Daejeon, e na Casa da Moeda de Daejeon, tinha uma moça que se transferiu para a Casa da Moeda de Gyeongsan. E ela me enviou aquela carta pedindo para que eu pregasse o evangelho para ela. Eu fui até o local onde ela trabalhava e me encontrei com ela. E preguei o evangelho para ela. E eu fiquei muito feliz, muito grato. E depois que aquela irmã recebeu a salvação, ali na Casa da Moeda, muitas pessoas também começaram a receber a salvação. Cerca de 30, 40 pessoas receberam a salvação. E toda quinta-feira passei a fazer um estudo bíblico ali. Por muitas vezes eu tinha passagem de ida, mas não tinha passagem de volta. Eu almoçava e partia para lá. Ia de Padong para Paneoltang. E de lá eu tomava um ônibus para Gyeongsan. E tinha lá o ponto para descer, né, de frente com o Gyeongsan Yongdae. E eu ficava esperando até a noite. E depois de jantar, né, as moças saíam do trabalho. E tinha um espaço, né, público de uma universidade, e nós fazíamos estudo bíblico ali. Mas naquela época, sim, tínhamos muitas dificuldades, porém aquele estudo bíblico nos fazia muito felizes. Então aquelas moças começaram a receber a salvação e eram pessoas muito puras. E depois da salvação realmente tinham aquele amor por Jesus. E as irmãs chegavam em Padong pela manhã para participar do culto de domingo. Almoçavam na igreja, testemunhavam, né, entre elas até a noite. Depois da comunhão, prestavam culto à noite e voltavam para casa tarde. E toda quinta-feira, quando eu ia até o serviço delas para pregar o evangelho, praticamente toda semana, 1 ou 2 pessoas novas recebiam a salvação. Então, quando eu terminava o estudo bíblico e voltava para casa, eu ficava muito feliz. Hoje aquela jovem Soyeon recebeu a salvação. Acho que semana que vem aquela outra jovem vai receber a salvação.
Toda semana era assim. E tinha uma distância de mais ou menos 1 quilômetro do local onde fazíamos o estudo até o local que eu pegava o ônibus. E aquela universidade fica perto assim de um campo, né? E é bem escuro à noite. E à noite dava para ver aquelas estrelas brilhando no céu. E naquele trecho, né, eu passava momentos muito felizes. Vendo aquelas jovens recebendo a salvação, sendo transformadas, sabe, tendo aquele amor por Jesus, era muito bom de se ver. Naquela época, elas praticamente conduziam a nossa igreja. Então, por um lado, sempre foi muito difícil, foi cansativo, foi sofrido. Mas por um outro lado, era muito claro que Deus estava vivo trabalhando no meio de nós. Quando eu pegava o ônibus, tinha que fazer uma baldeação, né, trocar de ônibus ali no centro. E ali nos pontos de ônibus tinha um monte de bituca de cigarro, né? Mas eu tomava o ônibus ali, chegava em casa, era quase meia-noite. E eu via minha esposa, né, abraçada da minha filha, cochilando, me esperando. E quando eu voltava para casa, devido ao tanto cigarro que tinha dentro do ônibus, eu chegava fedendo a cigarro. Foram realmente épocas muito difíceis, mas vendo que o Senhor estava vivo e trabalhando conosco, eu não sentia dificuldade como dificuldade. O sofrimento não parecia um sofrimento. Se nós lermos a Bíblia, a perseguição contra a igreja de Jerusalém era muito forte. Muitos cristãos foram pegos por Saulo, né? Foram presos, foram mortos. Mas Deus não deixou daquela forma, né? Conduziu Saulo para que ele recebesse a salvação. Imagina quão incrível foi para ele presenciar tudo aquilo. No livro de Atos existem 2 personagens principais. Um foi Pedro e o outro Paulo. Pedro, ele foi o ministro dos judeus. Se nós vermos o filme Quo Vadis, ali retrata Pedro morrendo em Roma. Mas isso é uma mentira produzida pela Igreja Católica para afirmar que Pedro era o início ali da Igreja Católica, foi o primeiro Papa. Pedro nunca deixou Israel. Jesus Cristo, na sua infância, foi ao Egito, mas... E depois disso, ele viveu só dentro de Israel. Paulo, ele era um apóstolo dos gentios. Então ele não ficou somente em Jerusalém, em Israel. Paulo foi escolhido por Deus para ser o ministro para os gentios. E ele recebeu a salvação no caminho para Damasco. E começou a pregar o evangelho ali. E os judeus quiseram matar a Saulo. Ele chegou em Jerusalém. E já que tinha muita perseguição, novamente foi enviado para Tarso. E desde então, Paulo foi estabelecido pelo Senhor para pregar o evangelho para os gentios. Chegando ali em Tarso, ele pregava, naquela época se pregava o evangelho apenas para os judeus e não para os gentios. Mas Cornélio recebeu a salvação, Deus começou a salvar os gentios. E começou a ter muito trabalho da salvação em Antioquia. E Barnabé foi ali para pregar o evangelho. Só que quando ele escutou que em Tarso estava Saulo, Barnabé foi encontrá-lo. E Barnabé o levou para Antioquia. E por 2 anos na igreja ensinou a palavra de Deus para ele.
E aí Paulo, começando pela primeira, segunda, terceira, quarta viagem evangelística, pregou o evangelho ali praticamente em toda a Europa. E por último, na sua última viagem, foi para Roma pregar o evangelho. E como Jesus Cristo disse, né? Descereis o Espírito sobre vós e recebereis poder, e sereis minhas testemunhas desde Israel até os confins da terra. Só que naquela época, os discípulos de Jesus só estavam dentro de Jerusalém. E devido à perseguição, eles se espalharam para a Judéia, também para Samaria. Só que viram que algumas pessoas, alguns gentios ali da Antioquia haviam recebido a salvação. Barnabé havia sido enviado ali, mas Barnabé, encontrando com Saulo em Tarso, pregando novamente o evangelho lá em Antioquia, Paulo e Barnabé começaram a pregar o evangelho, só que tiveram uma colisão ali. E isso foi um processo de Deus realizar essa obra preciosa de enviar Paulo para pregar o evangelho aos gentios. E no final, a Roma, né? Quando eu recebi a salvação perante Deus, eu nunca imaginei que seria um pastor um dia. Depois que eu recebi a salvação, eu continuei a frequentar a igreja presbiteriana. Não tinha conhecimento sobre o evangelho. Uma vez, naquela igreja, durante a reunião dos jovens, eu gritei porque todos deveriam receber a salvação. Só que eu não tinha como explicar para eles como receber a salvação. Eu comecei a dizer, vocês têm que receber a salvação, receber a salvação. Só que depois de um mês fazendo isso, todos começaram a me desprezar. Um dia eu estava me direcionando para uma sala onde os jovens estavam reunidos. E quando eu estava na frente da porta, peguei a maçaneta para abrir a porta e eu escutei o meu nome, eles conversando sobre mim. E eu encostei meu ouvido para escutar. E eles estavam comentando, nossa, Oxo Park, cara engraçado, né? Eu conheço ele vem falar que não tem pecado. E eu escutei aquilo. Eu queria abrir a porta e, questionar o quê? Mas eu pensei. Eu soltei ali a maçaneta. E eu saí daquele lugar. E eu fiquei, muito sentido com aquilo. Porque eu só tinha a igreja na minha vida. E estava sendo menosprezado pelos irmãos da igreja. Eu me senti muito só, né? Muito mal. Só que dentre uma das pessoas que participaram daquela conferência com o missionário Dick, tinha o Sr. Shin. E ele falava o inglês muito bem. Só que mesmo falando bem o inglês ali em Sonsan, não tem ninguém que entenda o inglês para conversar com ele. Não tem ninguém que poderia realmente ver que ele falava o inglês, né? Mas ele era um gênio no inglês. Era algo que era impossível ter ali em Sonsan, no local onde nós morávamos. E um dia ele foi procurar o missionário Dick, se encontrou ele com aquele retiro. E o missionário Dick não tinha quem traduzisse ele. E ele falou, olha, eu quero traduzir o senhor. Então o Sr. Shin, junto com o missionário Dick, começaram a conviver juntos. E naquela época se reuniram missionários que haviam recebido a salvação. E por mais que tivessem recebido a salvação, eles não conseguiam simplesmente ir às igrejas e falar, vocês não receberam a salvação. Por isso, eles começaram a frequentar essas igrejas, só que não conseguiam falar ainda livremente do evangelho. Aí, naquela época, se reuniam esses missionários que eram salvos e começaram um seminário. Então, o Sr. Shin falou ali pro missionário Moon, falando assim, olha, estamos recrutando seminaristas, por favor, envie jovens. E já que ele era meio que nosso vizinho, eu sempre frequentava a casa dele. E aquele Sr. Moon, ele me chamou. Ei, vem aqui, vem aqui. Eu falei, oi, ancião, tudo bem? O que você está fazendo ultimamente? Hoje eu não tenho nada demais. Você quer ir pro seminário? Seminário?
eu nunca escutei sobre isso, o que eu faço lá? Ah, lá é um lugar que você toma café, você toma chocolate quente, você não faz nada demais. Cheguei lá, passava fome todo dia. Mas entrei no seminário. E tinha chegado um missionário chamado Kees Glass, lá da Holanda. E ele começou a ensinar inglês ali nas escolas, né, em Sonsan. E eu era muito próximo desse missionário. Ele, né, praticamente, ele via a escola onde eu frequentava. Só que nessa época eu ainda não era salvo. Depois de muito tempo, em 62 eu recebi a salvação. E eu fui para aquele seminário. E quando eu vejo hoje, todos os passos da minha vida estavam dentro dos planos de Deus. Tinham muitos seminaristas ali também. E ninguém poderia imaginar que eu estaria hoje pregando o evangelho. No caso do missionário Dick, já que eu era o mais novo, ele simplesmente me deixou ali. Mas ninguém colocou uma expectativa sobre mim. Quando terminou o tempo de seminário, né, todos foram convidados para uma igreja, mas eu não fui convidado por nenhuma igreja. E eu fui sozinho para Apcocton. E ali Deus me ensinou muito sobre a fé. Vivendo ali 9 meses, realmente eu senti que Deus estava ao meu lado. E por meio daqueles 9 meses, né, as pessoas começaram a receber a salvação, começando pela irmã Sonorsu. E as pessoas começaram a ler a Bíblia, né, fazíamos estudos bíblicos e era muito bom. Depois eu fui para Champali e passei 1 ano e meio ali, mais ou menos. E foi os momentos mais felizes da minha vida. Diariamente, muitas pessoas recebiam a salvação. Depois eu fui para o exército. Então, depois que eu terminei o serviço militar, fiquei em Kimcheon e decidi só pregar o evangelho. Eu tinha 23, 24 anos e era convidado por muitas igrejas para ser assim, um preletor. E eu não posso me esquecer da igreja presbiteriana de Poon, a igreja metodista de Sencho. Também tem a igreja Sangcho Sencho. Também a outra igreja presbiteriana de Poon. Também a igreja de Sonjun. São igrejas que, nas conferências que eu conduzi, praticamente todos receberam a salvação. Eu fiquei muito surpreso. Então, no caso da igreja de Poon, a presbiteriana de Poon, né, eles sempre me chamavam, então continuamente eu ia para pregar o evangelho. Só que, já que o pastor dali não era salvo, eu senti que os irmãos estavam morrendo espiritualmente. E aí eu percebi que, sim, é importante evangelizar, mas também era necessário, né, fortalecer, dar crescimento aos irmãos. Eu fui para Daegu, tive muitas dificuldades, mas comecei a igreja ali. Também comecei a formar os irmãos, né, formar novos ministros. Eu fui para Daegu no ano de 73. E em 76 comecei o seminário. E ninguém imaginava que por meio daquele seminário nós poderíamos, né, cobrir todo mundo pelo evangelho. Tínhamos uns 20 e poucos membros na igreja e eu anunciei que ia fazer o seminário. Perguntaram, o que é seminário, pastor? Ah, nós temos que criar novos pregadores do evangelho. Como irão fazer isso? Iremos fazer aqui no salão de culto. Irão dormir aonde? Aqui no salão de culto. Vão comer aonde? Aqui no salão de culto. Vão comer o quê? Comer comida. Mas, pastor, o senhor passa fome. E todos não foram, né, a favor dessa ideia. Mas eu pude ver que o plano de Deus estava se realizando. Estamos pregando o evangelho no mundo todo, e se não fossem os missionários, isso não seria possível. Quando os missionários começaram a estabilizar-se nos seus países, né, estamos hoje com a pandemia, e tudo isso, pessoal, faz parte do plano de Deus. Porque assim o evangelho vai se espalhar por todos os cantos do mundo.
Alguns dias atrás, eu preguei o evangelho para alguns países da África que utilizam o inglês. Milhares de pessoas participaram e escutaram o evangelho. Eu fiquei muito feliz. Depois que eu terminei a pregação, alguns pastores que participaram testemunharam. O pastor Kitonga estava presente. E outros pastores famosos ali dos seus países participaram. E é muito incrível ver a mudança desses pastores. Passei por dificuldades, foi difícil. A igreja tem dificuldades, tem problemas, sim. Mas Deus está conduzindo ponto a ponto. E Deus agora nos formou como uma igreja que prega o evangelho em todo o mundo. Amanhã de manhã estarei indo para os Estados Unidos. Um pouco diferente da última viagem que eu fiz. Nós fomos convidados, por muitas igrejas. Então amanhã estarei entrando ali em Dallas, onde está sendo produzido o filme do Coral Graças. E antes fazíamos diferente, uma mensagem que eu passava, só que decidimos filmar juntos. Então eu vou gravar algumas pregações por 2 dias em Dallas. E ali também tem alguns pastores que eu preciso encontrar. Depois terei uma conferência em Los Angeles. Depois em Nova York. E por ter sido convidado por vários pastores de outras denominações, todas as noites terei conferências. Só nos Estados Unidos, 49 emissoras estão transmitindo as minhas pregações. Eu era o pior ali do seminário. Eu era o mais novo. Fui ao seminário sem saber de nada. Mas o Espírito Santo me conduziu. E me permitiu ter esse conhecimento, esse domínio sobre o Evangelho. Depois que isso aconteceu, foi fácil, pregar o Evangelho e ver as pessoas recebendo a salvação. Desde então, muitas pessoas receberam a salvação dentro da nossa igreja. E nessa época de dificuldade, por causa da pandemia, do coronavírus, as pessoas estão recebendo a salvação porque estamos pregando o Evangelho continuamente. Dessa vez, indo para os Estados Unidos, eu tenho certeza que os Estados Unidos também irá mudar bastante. Muitos pastores famosos ali dos Estados Unidos me convidaram e desejam que eu faça a conferência na igreja deles. Então, quando eu voltar aos Estados Unidos, nós queremos fazer um evento convidando os pastores aqui da Coreia para que eles também possam pregar o verdadeiro evangelho. Esse evangelho que está vivo. Tem pessoas que ainda nos chamam de hereges. E isso dá pena. São pessoas que não nos conhecem. São pessoas que nunca me encontraram, mas dizem que nós somos hereges. Uma pessoa começou a acusar o meu livro no YouTube, falando que o livro O Segredo do Perdão dos Pecados é algo herege. É uma glória aquele livro. Então dá para ver que eles querem, de alguma forma, achar um motivo para começar a atacar aqueles livros. Só que eu vejo, é muito gratificante o trabalho de Deus. Nessas épocas, pessoal, nós somos salvos. Recebemos a salvação, nos tornamos em filhos de Deus. Então, se nós dermos os mesmos passos com Jesus, nós teremos a mesma vida com o Senhor Jesus. Deus conduziu passo a passo um ser inútil como eu para poder pregar o Evangelho. E ainda mais, esses anos, devido à pandemia, o mundo inteiro está difícil, mas Deus fez nós pregarmos o Evangelho em todo o mundo. Agora restou ir para Israel. Eu vou passar 3 semanas ali nos Estados Unidos, passaria 1 semana aqui na Coreia fazendo conferências aqui. Depois que terminarmos a conferência de outubro,
iremos para Israel e estão prevendo, né, que Israel vai ter uma melhora no corona, mas ainda estão numa situação um pouco crítica. Só que o incrível é que é claro que Deus está vivo trabalhando no meio de nós. É muito incrível. O importante, pessoal, é que aqueles que creem em Deus, por mais que Satanás trabalhe, sempre aqueles que são contra o evangelho dizem que os que têm o evangelho são hereges. Nós sempre escutamos ser hereges também. E eu pensei que terminaria minha vida numa pequena igreja com algumas dezenas de pessoas. Mas Deus abriu caminhos para pregarmos o evangelho no mundo inteiro por uma pessoa como eu. Amados irmãos da igreja, a boa notícia. Só o que resta para nós fazermos se não pregarmos o evangelho? O que resta para nós fazer? Nós recebemos a remissão dos pecados. E fale para mim, o que resta para nós fazermos se não for pregar o evangelho? Comer? Só não tem ninguém que está passando fome, falando que vai morrer por falta de dinheiro. Tem alguém morrendo aí por não ter o que comer ao pregar o evangelho? Pelo contrário, eu, pregando o evangelho, vivo uma vida muito melhor do que antes. E o que mais? Vocês vão viver para as concupiscências da carne, para a diversão? Só a coisa que mais nos dá felicidade é caminhar junto com o Senhor. Para caminhar junto com o Senhor, devemos viver para o evangelho. E o interessante é que sim, temos perseguições, temos tentações, dificuldades, porém, Deus está sempre conosco. Então não tem nada mais feliz do que pregar o evangelho. Deus nos deu essa felicidade. E por pregarmos o evangelho, por meio do trabalho das pessoas receberem a salvação, Deus nos dá uma felicidade que jamais nada neste mundo poderá nos dar. Mesmo você comprando um bom apartamento, um bom carro, uma alegria que não se compara com essas coisas é dada por Deus. Deus não colocou esse evangelho na mão dos anjos, mas sim colocou nas nossas mãos. Mas Satanás nos engana falando, pregar o evangelho é difícil, é cansativo, é sofrido. Não, pessoal, é algo feliz, é algo que nos dá alegria, é algo divertido, isso é felicidade. Enganados por Satanás? Muitas pessoas vivem sem pregar o evangelho. Pessoal, vamos ler a Bíblia. Deus, pessoal, escolheu quem para pregar o evangelho? Paulo, aquele que foi contra, mas Deus o salvou. Paulo agora estava sendo perseguido. E ele entregou a sua vida, para o Senhor. Por fim, ele foi para Roma. E a cidade de Roma foi preenchida pelo evangelho. Teve muitas perseguições. Os romanos acreditavam em outros deuses. Então, não importa qual Deus você acredite até certo momento. Mas os cristãos ali começaram a ser perseguidos. Porque os cristãos criam no verdadeiro Deus. Só os romanos tinham muitos deuses. Tem a deusa da manhã, tem a deusa dos sonhos, deusa disso, deusa daquilo. Sabe, tem um monte de deuses ali espalhados. Mas eles não eram perseguidos. Mas os cristãos, por crerem no verdadeiro e único Deus, eram perseguidos. Mas essa perseguição fez com que o evangelho se espalhasse em Roma. Quando o imperador Constantino, ele deu aquele decreto proibindo o cristianismo, já tinham muitos cristãos ali em Roma. E ele fez isso justamente para utilizar os cristãos. Veio uma grande mudança no cristianismo. Pessoal, eles pregavam um verdadeiro e puro evangelho. Por que pararam? Por que sumiu? Só em 1909, na Coreia do Norte, teve um grande trabalho do evangelho. Só que não passou muito tempo e tudo aquilo se acabou.
E hoje se tornou o local que mais persegue o cristianismo. Só se nós não vivermos para o Evangelho, iremos nos tornar igual a essa Coreia do Norte, né? Isso é algo muito penoso. Só nós devemos viver para o Evangelho. Em 1909 começou o Evangelho na Coreia do Norte, né? E isso se espalhou na Coreia do Sul. Não passou muito tempo, na Coreia do Norte tudo acabou. Não teve nem ao menos vestígios do Evangelho. Pessoal, esse Evangelho tão agradável. Vamos pregá-lo por todo o mundo. Vamos viver para o Evangelho. Eu agradeço muito as pessoas que têm orado por mim devido a essa viagem para Israel. Muitas pessoas estão se dedicando, realmente dando seus corações para me ajudar de qualquer forma nessa viagem. Só vamos começar na oração. Para que esse evangelho possa ser pregado em todo o mundo. Há um tempo atrás, fizemos um CLF com muitos pastores da Centro-Sul América e teve um grande trabalho de Deus. O ministro da Bolívia nos solicitou a educação emocional. Estamos preparados para, após a pandemia, começarmos com a educação emocional em vários países. Para isso, precisamos primeiro saber pregar o Evangelho, porque no meio da educação emocional tem o Evangelho. Então, iremos recrutar professores do mundo inteiro para poder educá-los nessa parte. E iremos também reunir professores e alunos para passar essa educação emocional. Iremos fazer a educação no país deles, também trazê-los à Coreia. E é da providência de Deus que o mundo inteiro seja preenchido pelo Evangelho. Pessoal, vamos deixar nosso pensamento hoje. Para que nós devemos viver, pessoal? Por quê? Por que estão comendo? Por que dormem? Nós devemos viver para o Evangelho. E assim Deus irá fazer das suas vidas as vidas mais valiosas. Não importa por onde estejam ou qual a idade de vocês. Deus, pelo seu trabalho, deseja resgatar todas as pessoas neste mundo. Mesmo tendo idade, pessoal, aprendam inglês. Façam uma viagem no exterior. E pregue o Evangelho para algumas pessoas que encontrarem, mesmo não sabendo fazer muito bem. Mesmo não sabendo, não tem problema. Todos. Não fiquem só aqui nesse país. Mas vamos unir nossos corações em pregar o Evangelho. Nessa época de tanta dificuldade. Pessoal, Deus, como fez com Paulo, começando ali em Jerusalém, foi até a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só nesse momento, viver dessa forma é o que faz a vida de vocês mais valiosa e mais felizes. Sabe, a coisa mais preciosa é viver aquilo que o Senhor deseja. E Ele nos ajuda em todas as coisas. Por mais que não saibamos fazer umas coisas, se nós pregarmos o Evangelho, vamos ver Deus nos ajudando em todas as outras coisas. Só vamos ver para o Senhor Jesus que se entregou na cruz por nós. Essa é a vida que Deus se alegra. E também vocês serão felizes, serão saudáveis, viverão uma vida muito abençoada. Entenderam? Amém, pessoal? Amém. Amém.